Pasta 1. Capítulo 1. Um lugar para demônios. Era noite de Caedes, e o grupo de praxe se reunia na pousada Marco do Percurso. 5 pessoas não chegavam a ser propriamente uma grande aglomeração, mas eram tudo o que a hospedaria andava recebendo nos últimos tempos, dada a situação vigente. O velho Kobe cumpria seu papel de contador de histórias e distribuidor de conselhos. Os homens no bar bebericavam e escutavam. No quarto dos fundos, o jovem hospedeiro se postava fora da visão deles, atrás da porta, sorrindo ao ouvir os detalhes de uma história familiar. Quando acordou, o grande Taborlin descobriu-se trancado numa torre alta. Tinham levado sua espada e tirado suas ferramentas, chave, moeda e vela, tudo se fora. Mas isso não era o pior, vocês sabem. Kobe fez uma pausa para aumentar o efeito, porque as lamparinas da parede emitiam uma chama azul. Gruahan, Jack e Shep acenaram com a cabeça absortos. Os 3 amigos haviam crescido juntos, ouvindo as histórias de Kobe e ignorando seus conselhos. Kobe olhou de perto para o membro mais novo e mais atento de sua pequena plateia, o aprendiz de ferreiro. Sabe o que isso quer dizer, garoto? Todos o chamavam garoto, apesar de ele ser um palmo mais alto que qualquer dos presentes. Sendo as cidadezinhas como são, mais provável era que ele continuasse a ser garoto, até ficar com a barba farta ou ensanguentar o nariz de alguém por causa disso. O aprendiz balançou a cabeça devagar. O Chandriano. Isso mesmo, disse Kobe com ar de aprovação. O Chandriano. Todo mundo sabe que o fogo azul é um dos sinais do grupo. Pois então, ele estava... Mas como foi que eles o acharam? Interrompeu o garoto. E por que não o mataram quando tiveram chance? Cale a boca, você terá todas as respostas antes do final, repreendeu Jack. Deixa ele contar a história. Não precisa falar assim, Jack, interpôs Graham. O garoto só está curioso. Tome a sua bebida. Já tomei minha bebida, resmungou Jack. Preciso de outra, mas o hospedeiro ainda está esfolando ratos no quarto dos fundos. Ei! Exclamou, elevando a voz e batendo com um caneco vazio no tampo do bar de mogno. Tem gente com sede aqui. O hospedeiro apareceu com 5 tigelas de ensopado e 2 broas quentinhas. Serviu mais cerveja a Jack, Chip e o velho Kobe, movimentando-se com um ar eficiente e atarefado. A história foi posta de lado enquanto os homens tratavam de jantar. O velho Kobe devorou sua tigela de ensopado com a desenvoltura predatória de um solteirão vitalício. Os outros ainda estavam soprando o vapor das tigelas quando ele terminou o último pedaço de pão e retomou a história. Pois então, Taborlin precisava fugir, mas ao olhar ao redor viu que sua cela não tinha porta, nem janelas. Em toda sua volta não havia nada além de pedra lisa e dura. Era uma cela da qual nenhum homem jamais havia escapado. Mas Taborlin sabia os nomes de todas as coisas, prosseguiu, de modo que todas as coisas estavam sob o seu comando. Ele disse à pedra, quebre, e a pedra se quebrou. A parede se rasgou feito um pedaço de papel e pelo buraco Taborlin pôde ver o céu e respirar o ar adocicado da primavera. Pisou na borda, olhou para baixo e, sem pensar 2 vezes, deu um passo no ar. Os olhos do garoto se arregalaram. Ele não pode ter feito isso. Kobe balançou a cabeça com ar sério. E assim Taborlin caiu, mas não se desesperou. É que ele sabia o nome do vento e por isso o vento lhe obedecia. Falou com o vento que o aninhou e afagou. Levou-o até o chão com a suavidade de um sopro na lanugem de um cardo e o pôs de pé devagarzinho, como um beijo materno. Quando chegou ao solo, ele apalpou o lado em que o haviam esfaqueado e viu que mal havia um arranhão. Bem, pode ser que tenha sido apenas sorte, disse Kobe, com um tapinha de entendido na lateral do nariz. Ou talvez tenha tido a ver com o amuleto que ele usava embaixo da camisa. Que amuleto? Perguntou o garoto ansioso com a boca cheia de ensopado. O velho Kobe reclinou-se no banco, contente pela oportunidade de se estender. Dias antes, Taborlin tinha topado com um latoeiro na estrada e, mesmo não tendo muito o que comer, dividira sua refeição com o velho. E foi uma coisa muito sensata, disse Graham ao garoto, baixinho. Todo mundo sabe, o latoeiro paga em dobro pela bondade. Não, não, resmungou Jack. Fale direito, o conselho do latoeiro dobra a bondade em dinheiro. O hospedeiro se manifestou pela primeira vez nessa noite. Na verdade, você está pulando mais da metade, disse, parado no vão da porta atrás do bar. Dívida de latoeiro é sempre quitada, se é negócio simples, 1 vez por nada. 2 pela ajuda, se de graça é dada, e 3 há de pagar a ofensa praticada. Os homens do bar pareceram quase surpresos ao ver Coach parado ali.
Fazia meses que iam a Marco do Percurso toda a noite de Caedes e ele nunca havia interposto nada até então. Não que se pudesse esperar outra coisa, na verdade. Mal fazia um ano que estava na cidade. Ainda era um estranho. O aprendiz de ferreiro morava lá desde os 11 anos e todos ainda se referiam a ele como aquele garoto de Haniche, como se Haniche fosse outro país e não uma cidade a menos de 50 quilômetros de distância. É só uma coisa que ouvi um dia, disse Colt, para encher o silêncio, obviamente constrangido. O velho Colby balançou a cabeça antes de pigarrear e tornar a se lançar na história. Pois bem, esse amuleto valia um balde inteiro de régios de ouro, mas graças à bondade de Taborlin, o latoeiro o vendeu a ele por nada além de um vintém de ferro, um de cobre e um de prata. Era negro como uma noite de inverno e frio como gelo, mas enquanto Taborlin o usasse no pescoço, ficaria livre dos danos de coisas maléficas, demônios e outros que tais. Notas da tradutora. Há mais de um sistema monetário nos 4 cantos. Deles, o que mais se aproxima de uma moeda universal é o ceáldico, e é esse o utilizado na universidade. Trata-se de uma moeda representativa, o que significa que as unidades valem mais do que seu peso em metal. Visto que ela tem uma regulamentação rigorosa e é usada no comércio, é mais estável do que qualquer outra, e o governo dos Cealdos mantém com todos os demais alguns acordos que lhe conferem o direito de policiar, legislar e punir qualquer falsificação da moeda ceáldica. Essa moeda quase universal só não tem agiotas que a emprestem em Modec, onde é aceita, mas não preferida. Todas as unidades são trapezoides e, se empilhadas, assemelham-se a um pequeno lingote de metal. Dividem-se em ocres de ferro, iotas de cobre, talentos de prata e marcos de ouro. Uma vez que os ocres feitos de aço ainda valem um bom dinheiro, há uma unidade não oficial da moeda ceáldica chamada guza, feita de ferro guza, barato e geralmente marcada com um X numa das faces, para deixar claro que não se trata de ocres. Os guzas valem apenas o peso do metal de que são feitos e são necessários 12 a 14 deles para igualar o valor de um ocre. Por causa desse valor insignificante, guza também é usado como um termo pejorativo para designar pessoas de etnia ceáldica e, dependendo do local em que for usado, pode criar sérios problemas para quem o empregar. Há também a moeda da República, moeda comum, não universalmente corrente, cujas unidades são o vintém de ferro, o meio vintém, o vintém de cobre e o vintém de prata. Essa moeda é mencionada em Tarbean algumas vezes. Por último, existe a moeda de vintas, a utilizada na pousada Marco do Percurso, que é forte e bem regulamentada pelo governo, razão porque em vintas não se usa tanto a moeda ceáldica. As unidades são feitas de cobre, prata e ouro e seu valor, da menor para maior, divide-se em meio vintém e vintém, ambas de cobre, lasca ou oitavo, quartilasca, rodela, meio argento e nobile, todas de prata, e ainda carretel, real e quinticarretel, de ouro. Os vinténs de vintas são cunhados com um sulco profundo no centro e podem ser quebrados, de modo que um meio vintém é exatamente um vintém partido ao meio. O mesmo se dá com a lasca e a quartilasca, cada uma das quais é uma oitava ou quarta parte quebradas da rodela. Fim da nota da tradutora. Eu daria um bom dinheiro por um amuleto desses hoje em dia, disse Shep, com ar lúgubre. Ele era quem mais tinha bebido e menos falado ao longo da noitada. Todos sabiam que alguma coisa ruim acontecera em sua fazenda no último dia da pira, à noite, mas como eram bons amigos, percebiam que não deviam pressioná-lo para obter detalhes, pelo menos não tão cedo, não enquanto estivessem sóbrios como estavam. Nota da tradutora. Dia da pira. Nos 4 cantos, o ano compõe-se de 8 meses, cada um com 4 onzenas, ou grupos de 11 dias. Não existem semanas nesse mundo, e se encerra por um período de 7 dias de luto fechado, o último dos quais é o solstício de inverno. Os 8 meses em ordem sequencial recebem os nomes de degelo, equis,
Caetelin, Solaz, Lanis, Ceifa, Alqueive e Raleira. Quanto aos dias da onzena, eles são Luten, Xuden, Teden, Feochen, Ordem, Aeten, Chaen, dia da cega, dia do saque, dia da pira e dia do luto. Os leitores poderão observar uma diferença expressiva entre os 7 primeiros e os últimos 4 dias. É que os primeiros faziam parte de um calendário muito antigo, anterior à reforma, que lhes agregou mais 4, formando as onzenas. E é claro, grande parte do calendário está calcada na referência histórico-religiosa contida na narrativa sobre a luta entre Telu e Encanes, como se revela na história contada por Scarpe. Fim da nota da tradutora. Ora, e quem não daria? Retrucou o velho Kobe em tom judicioso, bebendo uma boa golada. Eu não sabia que o Xandriano era um grupo de demônios, comentou o garoto. Tinha ouvido falar... Eles não são demônios, interrompeu Jaque com firmeza. Foram as primeiras 6 pessoas a recusar a escolha do caminho proposta por Telu. Então ele os amaldiçoou e os condenou a vagar pelos confins. É você que está contando essa história, Jacob Walker? Perguntou Kobe ríspido. Porque se for, eu o deixo continuar. Os dois se olharam de cara feia por um bom minuto, mas Jaque acabou desviando o rosto e resmungando alguma coisa que bem poderia ser um pedido de desculpas. Kobe voltou-se outra vez para o garoto. Esse é o mistério do Xandriano, explicou. De onde vem o grupo? Para onde vai, depois de praticar suas maldades sangrentas? Serão homens que venderam a alma? Demônios? Espíritos? Ninguém sabe, concluiu. Em seguida lançou um olhar profundamente desdenhoso a Jaque. Embora qualquer bobalhão afirme saber... Nesse ponto, a história enveredou por outras altercações a respeito da natureza do Xandriano, dos sinais que indicavam sua presença aos precavidos e de determinar se o amuleto protegeria Taborlin de bandidos, cães raivosos ou de uma queda do cavalo. As coisas iam ficando quentes quando a porta da entrada se abriu, de chofre. Jaque virou-se. Já era hora de você chegar, Carter. Diga a esse idiota a diferença entre um demônio e um cão. Todo mundo interrompeu-se no meio da frase e correu para a porta. Pelo corpo de Deus, o que aconteceu com você? Carter entrou na parte iluminada com o rosto pálido e sujo de sangue. Segurava junto ao peito. Leitura de orelha. Meu nome é Kvolt, com pronúncia semelhante à de Quolt. Os nomes são importantes porque dizem muito sobre as pessoas. Já tive mais nomes do que alguém tem o direito de possuir. Meu primeiro mentor me chamava de Elir porque eu era inteligente e sabia disso. Minha primeira amada de verdade me chamava de do leitor porque gostava desse som. Já fui chamado de Umbroso, Dedo Leve e 6 Cordas. Fui chamado de Kvolt, o Sem Sangue, Kvolt, o Arcano e Kvolt, o Matador do Rei. Mereci esses nomes, comprei e paguei por eles, mas fui criado como Kvolt. Uma vez meu pai me disse que isso significava saber. Fui chamado de muitas outras coisas, é claro, grosseiras na maioria, embora pouquíssimas não tenham sido merecidas. Já resgatei princesas de reis adormecidos em sepulcros, incendiei a cidade de Trebon, passei a noite com Feluriana e saí com minha sanidade e minha vida. Fui expulso da universidade com menos idade do que a maioria das pessoas consegue ingressar nela. Caminhei à luz do luar por trilhas de que outros temem falar durante o dia. Conversei com deuses, amei mulheres e escrevi canções que fazem os menestréis chorar. Vocês devem ter ouvido falar de mim. Essa é a história de Kvolt, ou Colt, um homem misterioso que dá vida ao personagem principal de O Nome do Vento. Encarnando ora o herói, ora o vilão desta fascinante aventura, ele vai levá-lo a um mundo habitado por seres fantásticos e inesquecíveis. Vai guiá-lo através dos momentos marcantes de sua vida, o amor por uma cortesã, o trágico assassinato dos pais por um grupo demoníaco, a ousada experiência na escola de magia, as dificuldades da infância numa cidade assolada pelo caos. Mais do que isso, ele lhe dará a chave para desvendar a verdadeira identidade do homem por trás da lenda. Patrick Rothfuss reside atualmente na região central do Wisconsin, onde leciona na universidade local. Em suas horas de folga, escreve uma coluna satírica, pratica a desobediência civil e se dedica por diletantismo à alquimia. Adora as palavras, ri com frequência e se recusa a dançar.
O Nome do Vento, ganhador do Quill Award, importante prêmio literário americano cujos vencedores são escolhidos pelos leitores, é o primeiro romance do autor.